Olá, bom dia! Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta sexta-feira, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssen, bom dia a todos. Vamos começar falando sobre a reforma da Previdência e as tramitações, os bastidores, para conseguir ser aprovado em segundo turno. O governo está falando agora em repassar parte dos recursos do mega leilão do pré-sal para as emendas parlamentares. Esse leilão está marcado para novembro, tem uma previsão de arrecadação de 106 bilhões e meio de reais e inicialmente seriam 11 bilhões aí para os estados, mais 11 bilhões para os municípios e o restante divididos entre a União, a Petrobras e o estado do Rio de Janeiro, que é a área ali de exploração. Agora, por esse novo acordo que está sendo tratado, né, seria uma divisão diferente, com 7 bilhões e 300 para os estados, 7 bilhões e 300 para os municípios e 7 bilhões e 300 para emendas parlamentares. Tudo isso para fazer com que, quem sabe, o Senado vote com mais rapidez o segundo turno da reforma da Previdência, fora outras questões de interesse do governo nas duas casas, na Câmara e também no Senado. E fora também uma questão de agenda, né? Já que parte ali dos congressistas vai viajar para a Itália para participar da canonização da irmã Dulce, um evento que pode atrapalhar esse calendário da reforma da Previdência. Ainda falando sobre a pauta católica, a partir de domingo acontece o Sínodo da Amazônia. Vai reunir pelo menos quase 200 bispos lá no Vaticano para definir a atuação da Igreja Católica na região. A pauta ambiental está em destaque, mas há outras que também deflagram a polarização dentro do Vaticano. Por exemplo, a questão da ordenação dos padres e também a ampliação da participação feminina. Isso porque tem uma preocupação sobre a escassez dos padres na região, está impedindo a Igreja Católica de atuar na região amazônica. Outro destaque, o Estadão acompanha a situação financeira do grupo Odebrecht, que está em recuperação judicial autorizada pela Justiça desde junho. A novidade agora é que a Caixa Econômica Federal pediu à Justiça a falência do conglomerado de empresas do grupo Odebrecht. Isso para poder haver uma assembleia e uma nomeação de um novo administrador por parte dos credores, para atender aos interesses dos credores. A Caixa já havia pressionado lá pelo pedido de recuperação judicial, que acabou sendo aceito pela Justiça, porque ela está exposta, ela tem aí dívidas aí para receber de 2 bilhões e 200 milhões do grupo. Ela queria em troca também papéis da Braskem, que é uma empresa petroquímica do grupo Odebrecht, isso ela ainda não conseguiu. Vamos acompanhar todos esses procedimentos judiciais envolvendo a Odebrecht, que deve mais de 100 bilhões de reais e está aí como um pivô de um grande escândalo de corrupção, que é o do Petrolão, o investigado pela Lava Jato. De olho também no Rio de Janeiro, porque o governador Wilson Witzel disse que vai apurar com rigor uma tentativa ali da polícia, aparentemente polícia militar, de impedir de alguma forma as investigações sobre o caso da garota Agatha Félix, morta, né, há alguns dias lá no Rio de Janeiro. Um grupo de policiais teria ido até o Hospital Getúlio Vargas, onde o corpo dela estava, para tentar conseguir a bala que atingiu a menina. O governador disse que as apurações vão continuar, os médicos não entregaram esse fragmento, que no final das contas, de acordo com a perícia, não ajudou a identificar a origem, né, de onde partiu essa bala que acabou matando essa jovem lá no Rio de Janeiro. No esporte, destaque para a rodada do fim de semana do Brasileirão, que já começa amanhã, tem 3 paulistas em campo em jogos importantes. O São Paulo recebe o Fortaleza do Rogério Ceni. Tem também o Vasco recebendo o Santos, lá em São Januário, e o Corinthians vai a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Esses times aí, tirando o Fortaleza, estão ali mais para a parte de cima da tabela. O sábado também tem Flamengo enfrentando a Chapecoense fora de casa, Flamengo líder do campeonato. E no domingo o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro em casa no Allianz Parque, disputa ali acirrada pelas primeiras posições, mas com o Flamengo um pouco mais acima com 49 pontos, o Palmeiras com 46, o Santos e o Corinthians deram uma encostadinha nas últimas rodadas, estão com 41 pontos, a gente acompanha tudo, você vê a tabela lá do Brasileirão. E tá chegando aos cinemas brasileiros o filme do Coringa, né, que tem Joaquim Fênix à frente como protagonista, contando como é que o personagem entrou na vida do crime, chegou, né, depois a ter duelos emblemáticos com o Batman. Esse filme recebeu boas críticas e recebeu inclusive o Leão de Ouro no Festival de Veneza. Por outro lado, está sendo mal visto, até algumas salas de cinema nos Estados Unidos
estão orientando a não levar as crianças, porque de alguma forma glorifica a violência. Enfim, tudo no caderno 2 do Estadão de hoje para você conferir. Aqui no Brasil, classificação 16 anos, né, para o filme do Coringa. Estes destaques e outros também você acompanha nas plataformas do Estadão. Ótimo fim de semana e até segunda. Até segunda.